Theo Cury, bora colocar tudo isso no papel, ou melhor, no nosso telão. É muita coisa, né? É o fio do judiciário que a gente está acompanhando aqui, para entender quantas ações nesse momento estão em tramitação, recursos, para que fique claro para quem está nos acompanhando. A começar pelas próprias decisões do ministro Alexandre de Moraes. Theo. Vamos lá, eu vou começar aqui do meio, tapando com a devida vênia o ministro Cristiano Zanin. Tudo começa com essa decisão do ministro Alexandre de Moraes. Então, num primeiro momento, ele suspende o X no Brasil. Essa suspensão ela é referendada por todos os ministros que fazem parte da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que é presidida por ele. Então, ele suspende, a primeira turma valida, referenda a decisão dele. Na sequência, bloqueio de bens da Starlink. Não está em ordem cronológica. Primeiro, houve a ameaça de suspensão, o bloqueio dos bens, aí suspendeu de fato. Mas só a gente dividindo em blocos, suspende o X, a primeira turma mantém a suspensão do X, ele bloqueia os bens da Starlink e ainda não libera para julgamento, porque quando ele suspendeu o X, ele liberou para julgamento. Quando ele bloqueia os bens da Starlink, ele ainda não libera para julgamento. Então, não foi referendada, não foi validada, mas segue valendo, mas não teve ainda o aval dos demais ministros. Essa é a situação e é o que tem hoje sob relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Com relação a Cristiano Zanin, a partir do momento em que Alexandre de Moraes ele suspende e bloqueia os bens da Starlink, uma ação é apresentada pela própria Starlink ao ministro Cristiano Zanin, colega de Alexandre de Moraes, que faz parte da mesma turma de Alexandre de Moraes, da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. E referendou a suspensão do X. E referendou a suspensão do X. E não deu recados com relação à suspensão da Starlink, do bloqueio dos bens da Starlink, como fez Luiz Fux. Então, tudo isso é muito importante. A Starlink apresentou uma ação ao Supremo Tribunal Federal, caiu com o ministro Cristiano Zanin e ele rejeitou dizendo que não era o instrumento processual correto. Ou seja, que o processo apresentado não era o cabível para derrubar a decisão de um outro ministro do Supremo. Não entra no mérito. Não entra no mérito. Ele em nenhum momento discutiu se o que Alexandre de Moraes fez é legal ou não, se infringiu alguma regra ou não. Ele só foi, olha, esse não é o processo adequado para derrubar essa decisão ou para questionar uma decisão de um ministro do Supremo. E a empresa recorreu da decisão falando assim, ministro Zanin, reconsidera a sua decisão ou manda para o plenário para que todo mundo decida junto. Fato é que a gente quer que seja analisado isso. O ministro ainda não analisou. A tendência é a de que ele mantenha a decisão de Moraes sem entrar no mérito. E aí a gente chega no ministro Nunes Marques, que também foi acionado no meio de todo esse caos processual no Supremo Tribunal Federal. O Novo acionou o Supremo, e a gente contou isso aqui ontem, com um objetivo muito claro, uma estratégia. A partir do momento que o Novo aciona o Supremo, ele tenta que caia com outro ministro que não fez parte da primeira turma. Por que isso? Porque todos da primeira turma concordaram com Moraes. E aí, ao acionar o Supremo, o Novo tentou a sorte, ou seja, cair com algum ministro que não fizesse parte da primeira turma. Ou seja, tinha outros 5 ministros, já que Barroso não pode ser sorteado por ser presidente do Supremo. Caiu com o ministro Nunes Marques, o Novo recorrendo da decisão do X, pedindo a reversão, dizendo que a medida do Moraes é totalmente ilegal, esbarra em um monte de princípios previstos na Constituição e nas leis brasileiras e pede essa suspensão. Agora, tem uma movimentação por parte do Novo, mas também da OAB. Da OAB. Que aí envolve a questão da utilização do VPN. Exatamente. A OAB é contra aquela decisão do ministro que disse que não se poderia utilizar a VPN como um subterfúgio para continuar utilizando o X aqui no Brasil. Então, a OAB aciona porque o ministro falou, olha, quem utilizar a VPN tentando driblar a decisão do Supremo Tribunal Federal vai ter uma multa de R$50 mil por dia. Lembrando que ali também ficou de fora o que eu falei, mas o Novo também recorreu da própria decisão, porque num primeiro momento o Novo questionou a decisão individual do ministro, que já não existe mais porque ela foi referendada por todos os ministros da primeira turma. Então, essa é a treta. Tem coisa com Alexandre de Moraes, tem processos e recursos com o ministro Cristiano Zanin e também com o ministro Nunes Marques. Esse é o caldo jurídico. Podemos ter atualização a qualquer momento, a qualquer momento, de qualquer um dos três. Exato. Moraes pode liberar para referendo da primeira turma, como fez o do X, o bloqueio de bens do Starlink. Nunes Marques pode dar uma resposta em uma das ações pelas quais ele é relator e responsável. A mesma coisa com Cristiano Zanin. Então estaremos de olho. Theo, obrigada.